Bom, olá pessoal, tudo bem? Sou a doutora Renata Salerno. Vamos dar início aqui a mais uma aula de lipoescultura cérvico-facial. Antes de darmos início à aula, quero agradecer ao Dr. Marcos e à doutora Melissa, está aqui ao lado de grandes profissionais da harmonização facial do Brasil e das Américas. Agradeço de coração esse convite e é uma alegria imensa de todos vocês, esse momento de conhecimento com embasamento científico, e vamos juntos transformar a estética nacional e mundial com responsabilidade, técnica e paixão para que a gente possa brilhar cada dia mais. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, que eu vou fechar aqui o meu WhatsApp, que senão não vai... Roberto, só um minutinho. Então, eu sou a doutora Renata Salerno, para quem não me conhece, sou cirurgiã dentista desde 2004, especialista em prótese, implante e harmonização orofacial, fui da primeira turma do Nordeste de harmonização em 2016. Sou delegada da Sociedade Brasileira de Toxina e Implantes Faciais, a SBTI, é uma sociedade a qual busca aprimorar todos os nossos profissionais que atuam na área de harmonização de uma forma legal, baseada em ciência. Professora de mentoria de especialização em ROF no Brasil, Argentina e Barcelona, junto com o Instituto Kennedy, e sou credenciada na técnica Drawn Face e autora do livro Digital Thinking, é um livro voltado para a odontologia digital da forma de reabilitação, ao qual eu fui reabilitadora por muitos anos, e que foi muito importante para eu entender como que funciona a harmonização, né? A importância de uma dimensão vertical estabelecida, a importância do suporte dental frente à nossa harmonização. Então, eu costumo começar as minhas aulas sempre com padrões de beleza ao longo do tempo. A gente começa na pré-história, né, com a imagem mais antiga relacionada aos padrões de beleza. A Vênus de Willendorf, ela é considerada uma das mais antigas obras de arte sobrevivente, oferecendo para a gente as informações mais importantes sobre a vida das pessoas que habitavam na Europa na época do período paleolítico. Nessa época, a gordura corporal ela era associada à fertilidade, abundância, sobrevivência, né? Que eram tempos difíceis, uma época que realmente a comida ela era escassa. Passamos, então, para a antiguidade, na Idade Antiga, Egito, Roma, Grécia, até a queda do Império Romano do Ocidente. E para os egípcios antigos, o corpo representava um equilíbrio, pureza, valor estético, espiritual, sendo essencial tanto na vida como na eternidade, né? Eles deixaram muitas obras comprovando que a beleza realmente era um foco nessa época. O busto de Nefertiti, por exemplo, é a rainha do Egito Antigo, é notável para que, como os egípcios eles visualizavam as proporções faciais, que inclusive nós temos como referência até nos dias de hoje. A antiguidade, apesar de todo o culto ao corpo atlético na Grécia Antiga, os círculos de poder e riqueza, a gordura ela era valorizada, né? Ela era vista como um sinal de status, já que mostrava que aquela pessoa não precisava trabalhar fisicamente para viver. Nos banquetes romanos, a fartura e o corpo mais volumoso, ele era associado sempre à riqueza, à influência, ao prestígio, e, ao mesmo tempo, o corpo atlético, que mostrava essa simetria de músculos muito bem definidos, especialmente nos homens, como a gente vê nas esculturas clássicas, ela representava muita força, disciplina, virtude, era muito mais do que estética, né? Era um símbolo de moralidade e de uma pessoa disciplinada. Já na Idade Média, o padrão de beleza feminino era fortemente influenciado por valores cristãos e morais. Na Alta Idade Média, a beleza ela era discreta, ligada à modéstia, à pureza, bem distante da sensualidade, do excesso, da vaidade. Os cabelos eles estavam sempre cobertos, né, tampando o rosto, não tinha grande exposição, as mulheres usavam muitos véus, os corpos magros com formas pouco sensuais, não expondo tanto essas características para não expor o corpo mesmo, porque era um instrumento muito sagrado. E a título de curiosidade, a beleza ela era associada a qualidades como a castidade e a piedade.
Já no Renascimento, para as mulheres, o corpo ideal era arredondado, com formas avantajadas, os quadris eram mais largos, indicando sempre muita saúde e fertilidade. Já para os homens, o ideal era um corpo sem pelos e muito bem definido. Os homens eles eram vistos como provedores, líderes, figuras públicas, enquanto as mulheres elas eram voltadas para o âmbito doméstico e familiar. No século XVI, a maior parte da população ela vivia numa pobreza, em grande subnutrição. Ser gordo era um privilégio somente para os nobres, né, que podiam se alimentar bem. Os artistas como Peter Rubens, ele descreveu mulheres com corpos voluptuosos, bem volumosos, associando isso sempre à beleza e à fertilidade. Daí o termo mulheres rubenescas. Aqui tem mais um exemplo, né? Esse é o Peter Paul Rubens, e mais um exemplo de mulheres rubenescas mostrando que não só a volumização corporal ela era valorizada, essa característica ela era fundamental para a atração masculina. Então, mulheres maiores, elas eram mais bem vistas pelo sexo masculino. No próximo século, na era vitoriana, ainda associavam a gordura com a saúde, com a poder, com riqueza também. Mas as mulheres mais gordas eram vistas como prósperas, pessoas bem alimentadas, enquanto a magreza nessa era, ela era vista como pobreza, como doença. Então aqui nós temos a princesa Mary de Cambridge, que é também conhecida como Maria Gorda, foi uma grande referência nessa era. Já no início do século XX, o padrão de beleza voltou a valorizar a magreza, né, relacionado com juventude, com saúde, e como referência a gente tem a Nefertiti. Ela volta a ser uma referência lá do Egito Antigo. E as características marcantes da escultura, como a mandíbula, né, o malar muito projetado, os olhos bem delineados, a sobrancelha mais arqueadas, ela estabeleceu um padrão estético que persiste até hoje para referências da harmonização. E já no século XX, as curvas da primeira década desse século passam de corpos mais retilíneos, as mulheres mais magras, né, sem grandes volumizações, sem muita cintura, muitas curvas, e passando para os anos 60, que voltou a era da magreza. Já nos anos 70, vem o corpo atlético, o corpo mais definido, o corpo mais exuberante. E nos anos 90, tanto a beleza atlética e sofisticada quanto essa magreza extrema, ela é associada, mostrando que durante todo esse século a estética ela é dinâmica. Mas vocês podem reparar, em todas essas décadas, em todo o século, a evidência da falta de volumização ela é muito evidente. E eis que chegamos aqui no século XXI, o momento em que encontramos o padrão de beleza em procedimentos estéticos, uma boca muito volumizada, né, com contornos muito bem definidos, o pescoço com a marcação bem evidente, e aí é onde a gente trabalha muito com a luz e sombra, usando preenchimento para fazer essa visualização e deixar o perfil mais harmônico, e é um momento onde o homem também entrou na estética, né, ele está se cuidando mais, ele está fazendo mais procedimentos estéticos, e o foco principal é o pescoço. E todo esse histórico que eu falei para vocês foi para chegar somente em um ponto, né, no padrão de beleza atual, no qual a evolução da lipo de papada, onde todo mundo já conhece lipo de papada, a gente tem a evolução dela que a gente chama da lipoescultura cérvico-facial. Então, o que eu costumo dizer? A lipoescultura é tirar o volume de onde tem e colocar aonde não tem. O objetivo aqui da nossa aula hoje, então, é mostrar para vocês as indicações da nossa lipoescultura cérvico-facial, sempre visando a segurança do paciente, a saúde do paciente, mostrando os resultados, pontos muito importantes, como não só o transoperatório, pré-operatório, mas também é fundamental que a gente saiba trabalhar nesse pós-operatório, para que a gente possa ter uma manutenção de resultados a longo prazo. E não é possível a gente falar de lipoaspiração sem antes falar das células formadoras do tecido adiposo, né? Todo mundo sabe que o adipócito ele tem como função depósito de energia, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico,
tudo aquilo que a gente aprendeu, a evitar a perda excessiva do calor, o aumento da temperatura. Mas, além disso, também tem a função endócrina, né? Essas células, elas produzem e secretam diversas moléculas, que incluindo os hormônios leptina, adiponectina, citocinas, elas vão regular o metabolismo, o apetite, resposta inflamatória do nosso paciente. E como é que funciona a expansão desse tecido adiposo, né? Alguns pacientes perguntam: "Ah, e se engordar, volta?". Então, a gente tem que remover definitivamente os adipócitos para que eles não aumentem de tamanho e tampouco eles possam proliferar, como eu vou mostrar posteriormente para vocês. A expansão desse tecido, ele acontece por meio de 2 mecanismos, tá? A hipertrofia e a hiperplasia. A hipertrofia nada mais é que um aumento do tamanho dos adipócitos existentes, e a hiperplasia vai aumentar o número de adipócitos por meio da adipogênese. Em uma visão microscópica, nós temos aqui os adipócitos em diferentes estágios após a hipertrofia, ou seja, o aumento de cada adipócito. Então, aqui à esquerda, uma pessoa que ela está mais magra e, à medida que ela engorda, o adipócito ele vai aumentando de volume, ele não se multiplica. E como é que acontece essa formação da célula do adipócito, né? Acontece através da adipogênese, que é o processo qual as células troncos mesenquimais, elas passam por um processo de diferenciação até se tornarem os adipócitos maduros. E aí, aqui entrando um pouco mais a fundo na parte biológica dessa adipogênese, essa cascata ela vai iniciar ainda na vida intrauterina, com a ativação das proteínas morfogenéticas ósseas, que são as chamadas BMP, nesse caso BMP4, BMP7, que elas vão dizer para as células no que elas irão se tornar, né, na diferenciação. Então, é como como se ela estivesse dando um comando para essa célula-tronco se transformar posteriormente em um pré-adipócito, que é a célula precursora do adipócito. Na vida adulta, se os adipócitos existentes eles já estão muito cheios, né, a pessoa engorda muito, no caso de obesos, o corpo ele pode ativar essas proteínas para que a gente possa ter a formação de novos adipócitos. Então, aqui entra aquela hiperplasia que eu falei anteriormente, como forma de uma adipogênese, realizando essa proliferação. Essas proteínas, então, elas são ativadas sempre que o corpo precisar gerar novos adipócitos, seja por crescimento, seja por ganho de peso, ou seja por uma renovação natural, que o nosso organismo, ao longo do tempo, faz essa neoadipogênese. Já durante a puberdade, a gente tem um aumento significativo do hormônio GH, que eleva os níveis de IGF-1, que é um fator de crescimento muito semelhante à insulina do tipo 1. Ele vai ser essencial para o crescimento ósseo, ganho de massa muscular, diferenciação celular, inclusive para a formação de pré-adipócitos, ou seja, ele é o responsável por diferenciar os pré-adipócitos em adipócitos maduros. Ou seja, essa fase crucial para a determinação de adipócitos na vida adulta. Nessa fase da puberdade, a gente tem que cuidar muito da alimentação dos nossos jovens, para que não tenha uma grande formação de adipócito, consequentemente, ter uma saúde em relação à obesidade. Representando aqui em um gráfico, na fase inicial, ali na fase fetal, as proteínas morfogenéticas, elas são altamente produzidas, fazendo, então, aquela diferenciação celular, né, das células mesenquimais. Já na infância, a gente tem a ativação do IgE1 e de algumas proteínas, insulina, cortisol, o que vai favorecer a proliferação de pré-adipócitos. Já na adolescência, como eu falei, a gente tem o início da conexão dessas proteínas de ligação e do IGF-1, que tem o seu pico máximo na puberdade. Já na vida adulta, a gente tem a estabilização dos adipócitos e, ao longo do nosso envelhecimento, a gente vai tendo a perda dessas células. Então, a formação de novos adipócitos até a puberdade. No início da vida adulta, há estabilidade de quantidade de adipócitos maduros. A cada 10 anos, os adipócitos eles são substituídos e não neoformados. Tá? Então, os adipócitos que a gente tem, à medida que eles vão sofrendo apoptose, eles vão sendo neoformados. Ou seja, tende a cair ao longo do nosso envelhecimento.
Então, a partir da vida adulta, há uma estabilização desses adipócitos que só são removidos cirurgicamente. E aí a gente entra na lipoescultura cérvico-facial. O que significa a lipoescultura? Ao mesmo tempo que a gente vai remover essa gordura do paciente de toda a região cervical e facial, a gente vai utilizar o subproduto do paciente, ou seja, a gordura do paciente, para fazer o enxerto, né? Aquelas regiões que a gente utiliza o ácido hialurônico para fazer a volumização, o preenchimento, seja estrutural, seja superficial, a gente pode usar a gordura do paciente. Essa paciente, ela me procurou no consultório pedindo para fazer alguma modificação no rosto dela, porque era uma paciente deprimida, não estava trabalhando, estava buscando vários profissionais e ninguém queria atendê-la, porque falava que não ia mudar, um botox não vai mudar, não tem como fazer fio, porque tem muita gordura, a bioestimulação de colágeno pode fazer maior volumização no rosto. Então, ela me procurou e no finalzinho da aula eu vou mostrar o resultado para vocês. E eu costumo falar que não se trata apenas de gordura, se trata no investimento na alma. E quando eu mostrar o caso da Paty, vocês vão entender o porquê. Quais são as vantagens dessa lipoescultura cérvico-facial? A gente vai usar a porção estromal, né, a porção vascular estromal da gordura, que contém aquelas células tronco responsável pela regeneração celular. Com isso, a gente tem a manutenção do volume dado pelo enxerto e a reparação tecidual. Outra grande vantagem é uma técnica muito segura, realizada em ambulatório, ou seja, em consultório, sem necessidade de internação, sem necessidade de anestesista. O procedimento é indolor, os pacientes apenas relatam que utilizam a medicação porque realmente é um protocolo que o profissional passou, mas no terceiro dia ele retorna aqui para o consultório para a gente fazer essa remoção do tape, que a gente tem também um protocolo pós-operatório, o paciente sai com esse tape na face toda, em toda a região cervical, para evitar edema, evitar os hematomas. Então, quando a gente remove esse curativo todo, o paciente relata: doutora, eu me senti bem, eu dormi bem. Claro que tem a postura pós-cirúrgica, né, que incomoda um pouquinho, mas nada relacionado ao procedimento. O paciente também é uma outra vantagem que ele pode voltar para as suas atividades laborais com 3 dias após a realização da cirurgia. O procedimento ele é realizado com sedação medicamentosa associada à anestesia local, então o paciente tem um grande conforto diante a outras cirurgias que teriam que ser feitas em ambiente hospitalar. Para que a técnica tenha o efeito que a gente deseja, tem que ser seguido um planejamento. E a gente segue um planejamento que a gente chama de planejamento reverso, né? A gente primeiro faz todo o mapeamento da gordura, tanto cervical como facial, respeitando os limites anatômicos, né? Tanto posterior como anterior, e é dividido em trígonos, sempre começando lá da fúrcula external, que não adianta a gente fazer, por exemplo, uma lipo de papada, como a gente costuma ouvir profissionais que fazem, que lipam somente a gordura submentual, e ali nos trígonos inferiores permanecer com aquele colarzinho de gordura. Ou ainda, o paciente que busca fazer definição mandibular, só lipar a região de submentual, ele não vai ter a definição que a gente almeja. Então, a gente tira os pesos da região de face e de pescoço, melhorando aí o contorno e, consequentemente, recuperando a autoestima do paciente. E o que é mais vantagem em vista em comparação com outras técnicas para o profissional que executa essa técnica? Hoje eu falo que eu durmo mais tranquila fazendo uma lipoescultura que fazendo um preenchimento. O paciente que chega no meu consultório para fazer uma lipoescultura cérvico-facial, eu consigo dar previsibilidade para ele, prometer e entregar esse resultado. Se a gente segue corretamente toda a técnica, sem pular nenhuma etapa, a gente não tem risco e consegue entregar o que a gente promete, como na primeira consulta.
A gente sabe da teoria gravitacional, que a gente tem a pitose dos tecidos superficiais, de ligamentos, tem também aquela reabsorção da parte óssea, né, toda ligamentar. Porém, a gente tem muitos estudos também que comprovam que essa pitose, ela não é apenas gravitacional, ela é uma pitose volumétrica. O que que significa essa teoria volumétrica? Nesse estudo, a gente observou um aumento de volume no decorrer do envelhecimento dos coxins de gordura medial e lateral da bochecha, especialmente ali na porção superficial. Com isso, não teve perda do coxim superior. Ou seja, se fosse só gravitacional, todo o eixo, todo o conjunto de coxim, ele teria essa pitose. Então, o que que resulta? Uma hipertrofia do coxim de gordura medial superficial com o envelhecimento. E todo esse estudo ele foi baseado em ressonância magnética. Nesse outro estudo, identificaram, então, o afinamento dos tecidos superficiais sobre os músculos elevadores do lábio superior e zigomático maior, tanto em homens como em mulheres. Isso daqui comprovou somente a teoria gravitacional. Já nesse outro estudo, ele propõe o envelhecimento facial, ele é estrutural, ele é individualizado, ele foi determinado pela história de contrações musculares de cada pessoa, ou seja, quanto maior a movimentação depressora da nossa musculatura facial, maior foi a pitose observada nos casos estudados. E aqui a gordura profunda medial da bochecha, tem a extensão bucal também da bola de Bichat, elas tendem a diminuir com a idade, deixando esses sulcos os primeiros sinais de envelhecimento mais evidentes. Então, nos compartimentos superficiais, a gordura ela migra para baixo, dando a impressão de um acúmulo ou aumento de volume. E nesse outro estudo, com ressonância, né, foi feito todo com ressonância magnética, e as observações clínicas mostraram que realmente há uma queda dos tecidos moles, né, contribuindo para o aspecto caído da face, mas essa teoria ela não explica completamente todas as mudanças que a gente observa com o nosso envelhecimento. Então, é uma associação da técnica volumétrica, né, da teoria volumétrica, que é a mais recente, que diminui em alguns pontos e aumenta a volumização em outros, e em associação com a técnica, com a teoria volumétrica, tem a teoria gravitacional, que também afirma que a gordura ela cai com o tempo por causa da perda de sustentação de ligamentos, da reabsorção dos ossos, todo aquele processo que a gente conhece. Então, não conseguimos rejuvenescer em um dia o que envelhecemos ao longo da vida. E o que foi que a lipoescultura facial fez de diferencial na minha vida, na minha carreira, tanto na vida profissional como na minha vida pessoal? Eu não consigo rejuvenescer uma vida toda de um dia para o outro, mas eu consigo recuperar alguns anos em uma consulta apenas. Então, essa paciente, ela operou numa sexta-feira, na segunda-feira ela retornou para tirar o tape, e a gente pode observar que ela não tem edema, ela não tem hematoma, desde que a técnica seja perfeitamente seguida todos os passos. A lipoescultura cérvico-facial, a gente pode fazer a lipoaspiração de toda a região da cervical, inclusive da face. Então, a gente tira aquele volume que a gente trabalhava antes com a bichectomia, hoje a gente consegue trabalhar somente com a lipoaspiração. E quais são as áreas que a gente não faz a lipoaspiração? Testa, nariz, boca e pigmento, porque não são áreas que sejam tão seguras para a gente entrar com a cânula para fazer uma sucção, e principalmente porque são áreas que não têm gordura para a gente fazer essa lipo. A enxertia, a gente faz em pontos estruturais. Os mesmos pontos que a gente pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico, ou mesmo a bioestimulação de colágeno, porque a gente tem um protocolo também de bioestimular o colágeno, além da volumização, a gente pode utilizar essa gordura para fazer esses preenchimentos e a bioestimulação desse colágeno da face do paciente. A técnica é praticamente a mesma do ácido hialurônico, tem algumas alterações de inserção dessa gordura na região a ser aplicada, porém a gente tem
menor risco de intercorrências, haja vista o preenchimento que a gente está utilizando é um subproduto do paciente. E o planejamento da cirurgia, como é que ele funciona? Eu falo que tem sempre 5 etapas, né, não basta a gente só planejar o paciente, a gente tem que planejar o pré, o trans e o pós-operatório desse paciente. Então, inicialmente, na fase 1, a gente faz a avaliação clínica, onde a gente faz anamnese, protocolo fotográfico, toda a avaliação clínica do paciente, questões de saúde dele, solicita todos os exames, e é muito importante explicar todo o processo, que ele precisa colaborar, e é nesse momento que a gente observa se ele vai ser colaborativo ou não, se ele tem perfil para fazer essa cirurgia ou não, e se realmente tem indicação para ele ser operado, né? E aí sim, fez a lipo, a gente fez a enxertia, a gente pode posteriormente, aí, né, ainda nessa etapa, oferecer para o paciente alguns procedimentos que a gente pode associar. Não é que a gente não vá utilizar, gente, fios, não vai utilizar bioestimulador, não é isso, a gente realmente associa, mas a gente passa a ter uma menor quantidade de produtos não naturais, não biológicos para o nosso paciente. A fase 2 é o planejamento cirúrgico em si, que a gente vai entrar com estratégias abordadas tecnicamente para a obtenção de um resultado em alto nível, ou seja, é a técnica propriamente dita. A técnica tem que ser precisa para que a gente tenha sucesso na cirurgia, a gente tem que seguir todos os passos, tanto no pré, trans e pós-operatório. Temos que ter parceria, né, uma equipe multidisciplinar, ela faz a diferença, um nutricionista para orientar o nosso paciente, não chegar tão inflamado na nossa cirurgia, tanto pré como pós-operatório, o fisioterapeuta, o profissional qualificado para realizar as drenagens pós-operatórios, o psicólogo, porque tem alguns pacientes que realmente têm grande modificação, e aqueles outros pacientes que a gente sabe que na harmonização tem bastante, que não se enxergam como eles realmente são, né? Então, também ter a sabedoria de dizer não para o paciente quando ele realmente não tem indicação, e fazer o encaminhamento para o profissional adequado. O meu monitoramento com o paciente, eu não meu atendimento, ele não termina no momento que eu tiro o tape, tá. Então a gente faz a cirurgia, antes tem a consulta pré-operatória, tem o dia da cirurgia, 3 dias depois ele vem comigo para a gente fazer a remoção do tape, para a gente verificar como que está a condição atual dele. E aí, com 10 dias, 30 dias, 60, 90, até completar 1 ano, esse paciente ele retorna comigo para eu fazer todo o protocolo fotográfico, para a gente ter o acompanhamento, para visualizar a estabilidade dessa enxertia que foi realizada e para ele ter todo o suporte necessário que ele deseja ter. Como é que é feita a anestesia na lipo, né? A gente usa o líquido de Klein, que é uma substância, um composto já muito utilizado tanto na cirurgia plástica, e ele é um método muito seguro. Eu não faço nada modificado, eu sigo exatamente o líquido de Klein tradicional, tá? Então, a gente permanece com a mescla de todas as substâncias, como diz a literatura. Então, qual é a função desse líquido de Klein? Além de anestesiar, a gente vai fazer a tumefação dessa região que vai ser lipoaspirada, para que a gente possa afastar os tecidos mais nobres e deixar somente a gordura para a gente fazer essa lipoaspiração. Lembrando que a gente faz a lipo sempre da parte de baixo para cima, para que a gente possa tirar todo aquele peso que está puxando ali a região para baixo. Além do que, como a gente faz somente com seringa, a gente não utiliza o motor, a gente não pode tirar a gordura perto do pertuito que ele é realizado, porque senão a seringa ela acaba perdendo o vácuo. Na face, a gente utiliza, não é a anestesia de tumefação, a tumescente. A gente usa a anestesia facial, que é a anestesia hidratante localizada. Ela foi desenvolvida pelo professor Sandro Valente, e ela tem o objetivo de umedecer o local sem volumizar.
ela só vai hidratar essa região a ser aspirada. Os instrumentais dessa técnica também, eles são diferentes, não é aquele kit tradicional de lipo de papada. O doutor Sandro também desenvolveu algumas cânulas, né, uma lima para fazer a planificação. Porque os pertuitos dessas cânulas, eles têm o tamanho perfeito para a gente poder fazer a lipoenxertia. Então, o tamanho da molécula ali que a gente está tirando, né, da gordura que a gente está removendo do paciente, a gente vai levar para uma centrífuga para a gente conseguir fazer a realização da volumização, a enxertia do paciente. Então, a seringa é de 20 ml, a gente usa uma trava, quem já faz a cirurgia de lipo já sabe como é que funciona. Então, ela é acoplada na seringa e quando a gente introduz a cânula na região, a gente puxa essa trava para que aconteça o vácuo, né? O motor, para quem usa o motor, esse é uma bomba da Nevone, ela é específica para lipoaspiração. Deixar aqui uma grande observação que não deve ser utilizado aspirador cirúrgico, nem tampouco a bomba a vácuo do consultório, porque tem grande risco de refluxo, né, de retorno de bactérias para a região que está sendo aspirada. Então, quem utiliza a bomba tem que utilizar realmente a bomba de lipoaspiração, que ela é destinada para a cirurgia. E o que diferencia o motor da seringa? Basicamente, a quantidade de adipócitos vivos, né? Quando a gente faz a aspiração da seringa, por causa do trauma, os adipócitos eles permanecem uma maior quantidade de células vivas, porém as células mesenquimais, elas permanecem, em média, a mesma padronização, tanto no motor quanto na seringa. E por que utilizar a seringa e não o motor? Porque a gente precisa fazer a coleta desse subproduto, da gordura, para a gente fazer a enxertia. Existem no mercado alguns dispositivos que já faz a coleta da gordura por motor, né? Ao invés de ser aquele frasco não está aqui, mas um frasco de coleta grande que a gente faz, tem uns frascos pequenos que algumas indústrias já realizam, já fabricam. Então, hoje eu só trabalho com a seringa, eu já estou acostumada, é prático, a seringa já está ali, não tem a necessidade de você pegar esse dispositivo, passar para o tubo. Então, por questão de praticidade, a gente utiliza a seringa atualmente. Os passos da cirurgia, a gente faz anestesia do pertuito, né, anteriormente. Com uma lâmina 11, a gente faz uma incisão de apenas 2 milímetros, com a intenção apenas de romper o epitélio, para que a gente possa fazer a introdução da cânula no tecido adiposo. A gente trabalha também com óxido nitroso, alguns pacientes optam por fazer com óxido nitroso, não que seja necessário uma sedação, eu particularmente, eu prefiro até sem a sedação, porque a gente necessita que o paciente faça algumas movimentações ao longo da cirurgia, mas a gente também trabalha com óxido nitroso. Então, aqui a introdução da cânula, da cânula de Klein, o líquido de Klein. A gente sempre faz a introdução pincionando a gordura, para que a gente não tenha risco de direcionar a cânula para um lugar que ela não seja destinada. A introdução da cânula já para lipoaspiração, sempre com o furo, com o pertuito da cânula voltada para dentro, né, do tecido. Então, a gente introduz após o pinçamento, faz o vácuo puxando a trava da seringa e inicia, então, a lipoaspiração. Na face, a mesma coisa, a gente segue o mesmo procedimento, anestesia do pertuito, incisão de 2 milímetros, introdução do líquido de Klein e a lipo propriamente dita. Porém, como eu falei, a gente não faz a introdução desse líquido de forma de tumefação, apenas de hidratação. Após coletada a gordura, a gente leva esse subproduto para a centrífuga, onde a gente vai fazer a sedimentação de cada parte desse subproduto.
Então, a gente tem o colesterol, tem gordura, solução de Klein, que contém o soro, contém sangue, ao fundo sempre ficam as fibras conectivas, e a gente remove esse colesterol, remove essa porção de solução de Klein de fibras, e o que resta ali, a gordura, a gente vai emulsificar para fazer a enxertia do paciente. Então, a gente tem um subproduto passado para uma seringa menor para facilitar essa enxertia. Então, as vantagens é o custo do produto, que ele é muito mais baixo que um ácido hialurônico, o material é do próprio paciente, tem baixa toxicidade, grande quantidade de células-tronco, alto poder de revascularização local e estímulo de colágeno. Informações importantes sobre a lipoenxertia é que a gordura enxertada, ela não vai migrar para outros locais, desde que seja, claro, realizada a enxertia de forma correta. Muitas pessoas perguntam se não tem reabsorção dessa gordura, né? Ela pode reabsorver até 70%, sendo este o motivo que a gente enxerta uma quantidade maior. O contrário do menos é mais, né, na nossa harmonização, na enxertia, a gente coloca mais porque a gente sabe que tem uma perda. Após essas reabsorções, o material que permanecer ele não vai ser mais reabsorvido e a gente tem um alto índice de sucesso com resultados naturais. Hoje eu já tenho estabilidade de 3 anos pacientes com a enxertia estável, com a volumização de mento, de mandíbula e de malar estáveis após 3 anos. Um cuidado muito diferenciado que a gente tem é o lipotaping, né, que é a faixa kinésio. Ela vai promover a drenagem linfática nos 3 primeiros dias, vai melhorar o tracionamento do tecido, não vai permitir a formação de hematomas, vai evitar edemas e seromas, e após a remoção, que ela tem também uma maneira de ser retirada, não pode ser retirada pelo paciente, o próprio profissional que vai fazer a remoção, a gente já inicia a primeira sessão de drenagem linfática. Temos, inclusive, que cuidar do pré-operatório em relação à alimentação do paciente. Então, eu hoje protocolo 15 dias antes do paciente começar a desinflamação, tem uma parceria com uma clínica que realiza ozonioterapia sistêmica, né? Então, a gente tem a ozonioterapia no pré-operatório, tem a remoção de alimentos que podem ser inflamatórios, como glúten, leite, o açúcar, e permaneço com esse protocolo por mais 15 dias. Então, tem a importância, qual é a importância da alimentação e da suplementação? A gente vai ter uma cicatrização acelerada, o fortalecimento do sistema imunológico, recuperação mais rápida do paciente, né? Haja vista, o paciente vai estar menos glicado. E aí, algumas intercorrências que podem acontecer, né? Um seroma pode acontecer, a gente visualiza, isso daí é o Instagram da Samanta, é uma fisioterapeuta lá de Balneário Camboriú, muito eficaz o tratamento dela, uma profissional de excelência. E aí aconteceu o seroma, a gente tem que fazer a remoção desse líquido para que a paciente tenha uma recuperação adequada. E, além da remoção do seroma, a gente tem que entrar com um protocolo medicamentoso e seguir o tratamento com uma fisioterapeuta de qualidade, que consiga fazer esse acompanhamento fisio, fisio, de fisio, fisioterapêutico adequadamente. Então, edemas, é normal acontecer edema leve no local, a gente não considera nem edema, nem hematomas como intercorrências, né? Haja vista, são consequências passageiras no pós-operatório. Fibrose, a fibrose sim, a gente tem que tomar muito cuidado, o paciente ele tem que ter um posicionamento postural ali pós-operatório adequado, tem uma faixa específica para que o paciente fique com a extensão cervical e a necessidade do controle dos retornos no consultório. Eu tenho o gerador de ozônio, então a gente consegue interromper uma fibrose ali no momento que ela não é benéfica para o tratamento. Não é desesperar, né? Inicialmente a gente tem a formação de pequenas fibroses, mas não são maléficas para o nosso resultado. A partir de um certo momento de
de uma certa densidade da fibrose que a gente pode intervir. E o Sandro também, ele classificou as fibroses desde FF0, FF1, FF2 e FF3. Para quê? Para quem realiza essa técnica, para poder se comunicar. Então, a gente entra em contato, ó, o paciente apresenta uma FF3 em região de TSME direito. Então, a gente já sabe aonde está a fibrose e como que ela pode ter sido formada. Então, foi postural? Pede para o paciente ter tal conduta. Então, a gente consegue se comunicar entre fisioterapeutas e os lipoescultores para que a gente possa ter um melhor resultado para o paciente. Alguns pacientes podem apresentar alergia ou lesão à kinesiotape. Quando apresenta essas lesões, nessas bolhas de água, normalmente, quase 100% foi por falha técnica na aplicação da kinesiotape. Ou foi por força excessiva, ou foi uma kinésio de baixa qualidade. Dificilmente a alergia, ela vai dar bolhas, tá? Então, quando o paciente tem alergia, está bem caracterizado nessa foto que eu retirei da internet, onde fica toda a extensão da faixa fica irritada. Então, para esses casos de alergia, a gente usa o cotizanol, né, uma pomada que vai aliviar e vai acelerar a cicatrização dessa alergia, e no caso de lesão, a gente tem que entender qual foi o motivo. E apresentou a lesão, de qualquer maneira, seja lesão ou seja alergia, tem que ser removido imediatamente para o paciente não piorar. Compressão, isso são fotos da internet também, isso foi por excesso de pressão no pós-operatório, né, normalmente utilizada faixa inadequada ou a kinésio muito apertada. Infecção, são casos que foram divulgados publicamente, então o profissional que realiza o procedimento de lipoescultura, ou seja, qual for o procedimento na harmonização facial, ele tem que saber lidar com todos os resultados ineficazes, com todas as intercorrências. Então, a partir do momento que você se dedica a um procedimento, você tem que saber resolver todas as intercorrências que esse procedimento pode te dar. No caso da infecção, tem que saber instalar um dreno, saber de farmacologia, para que a paciente não tenha uma piora desse quadro de infecção e venha a ter um quadro letal. Aqui, tá, essas imagens eu encontrei também publicamente, né, são exemplos de o que não fazer aqui à direita, como a kinesiotape, uma compressão excessiva na região do pescoço, e à esquerda é a nossa técnica de lipotape. Eu acho que não fica nenhuma dúvida, em termos de comparação, qual o resultado que vai ser mais satisfatório, né? E agora, em seguida, eu vou apresentar alguns resultados da técnica, né, que um antes e depois, a paciente realizou a lipoaspiração toda a região cervical e facial, a gente fez enxertia no mento, nas olheiras e no malar, e aí a gente tem essa definição de todo o contorno facial e cervical da paciente. Muitas pessoas pedem a foto de frente da paciente, né, que todo mundo posta lateral. Então, a gente está aqui com mais uma paciente, ela estava aqui com 14 dias de pós-operatório, e ela sumiu, era uma paciente muito querida, que trabalhava aqui perto do meu consultório, ela se mudou, e eu mandei uma mensagem para ela, que eu queria mostrar para vocês como que ela está hoje, né. Em seguida eu vou mostrar. Outro caso que a gente pensa, não, vamos fazer fio. Então, a gente pode fazer fios nessa paciente, mas daqui quanto tempo ela já vai perder essa tração que os fios foram feitos? Então, a gente decidiu fazer a lipoescultura, removendo bastante essa gordura da região de jaws, da região de cervical, para posteriormente, se fosse necessário, a gente faria a realização dos fios. Não foi preciso. Uma outra paciente também que a gente fez, inicialmente, tinham indicado lifting facial para ela, e só com a lipoescultura facial a gente conseguiu ter esse resultado de remoção de gordura e tracionamento da pele, evitando que a paciente ficasse com mais cicatrizes na região facial.
Aqui uma sequência de um caso muito difícil. Esse caso eu fiz e em seguida, quando eu terminei a cirurgia, ela estava assim. Eu fiquei super insatisfeita, falei: "Poxa vida, a gente lipou tanto a paciente, né, ela tem um perfil classe 2, como a gente pode ver, mas a gente apostou, conversei com ela, a gente apostou no resultado a longo prazo, e à medida que ela vinha na consulta, após as drenagens estarem sendo realizadas, ela começou a ter uma melhora no seu contorno. Então, com 14 dias, ela já estava bem melhor, com 21 dias, já estava aparecendo ali a definição da região mandibular, e com 30 dias, a gente tem esse resultado maravilhoso. E quanto à estabilidade dos resultados a longo prazo? Essa paciente, né, voltando àquela história, se o paciente perguntar: "Se eu engordar, volta?", depois de 1 ano ela voltou para a gente fazer o acompanhamento dela, ela estava 5 quilos mais gorda. E olha só o resultado, né, ela não voltou a ter a volumização na região cervical, perdeu um pouco de contorno, que a gente tinha feito o contorno mandibular, porém ela não voltou a ter aquela volumização que ela tinha inicialmente. Mais uma paciente com acompanhamento de 14 meses, rejuvenescimento, né, a técnica não só traz melhoria para a pele, mas um rejuvenescimento também de forma geral. Essa paciente, a gente conseguiu fazer toda a remoção da região bucal, cervical, e ter esse resultado recuperando vários anos de rejuvenescimento para ela. Então, aquela mesma paciente anteriormente, que ela estava em pezinha, agora ela deitada, mais um resultado de excelência. A gente consegue ter aqui com a volumização, com a enxertia em região de ângulo de mandíbula, uma maior definição, o contorno que o paciente necessitaria, por exemplo, de um ácido hialurônico. E essa é aquela paciente que, trabalhava aqui do lado do consultório, e ela me mandou essa foto ontem para eu poder ilustrar para vocês. Essa paciente a gente fez enxertia um pós-imediato, né, a gente fez enxertia full face, então a gente fez malar, fez, mandíbula, mento, boca e nariz. Então no momento da enxertia, o paciente realmente fica com um edema muito grande, mas a gente consegue observar que realmente o resultado, ele é diferenciado. E agora eu vou mostrar para vocês a Patrícia, aquela paciente que apareceu aqui no consultório, que foi negada por vários profissionais e estava em depressão, né, vocês lembram da Patrícia? E o resultado dela foi esse. Inclusive o depoimento dela tá no meu Instagram, a Patrícia não emagreceu, realmente foi somente a lipoaspiração. Devido ao tamanho ali da gordura, a quantidade de gordura, a Patrícia vai ter que realizar uma técnica de remoção de epitélio, mas a gente conseguiu devolver autoestima, a gente conseguiu devolver vida, a gente conseguiu devolver emprego para uma pessoa que estava fechada para o mundo. E isso sim é o que é mais gratificante na técnica da lipoescultura facial, que mudou a minha vida e é muito gratificante poder dar para o paciente a autoestima de volta. Obrigada.